O plano naval para os Dardanelos nasce de uma ideia simples, quase sedutora. Se o estreito for aberto à força, o caminho até Constantinopla se escancara. O Império Otomano pode ser retirado da guerra, e a Entente ganha uma linha de abastecimento direta até a Rússia. Parece uma jogada de xadrez que encerra a partida com um único movimento. Mas, em 1915, a história não estava jogando xadrez, estava jogando com neblina, minas e burocracias. Imagine um mapa: o mar Egeu, as curvas estreitas do Dardanelos, o mar de Mármara e, no fim, a capital otomana. Agora imagine uma frota pesada tentando atravessar um corredor de água defendido por baterias em terra, campos minados e posições ocultas. A aposta britânica, com apoio francês, era de que o poder de fogo naval, metódico e crescente, quebraria as defesas. Essa aposta aparece com força em comunicações oficiais e memorandos do alto comando britânico, e no debate político em Londres como uma alternativa à imobilidade sangrenta da frente ocidental. Em vez de mais do mesmo na França e na Bélgica, abriram um teatro periférico que pudesse produzir um colapso político. A promessa do plano não era apenas militar, era logística e diplomática. Logística porque a Rússia, pressionada no leste, precisava de munição, armas e material, e a rota via Ártico e o Báltico era limitada e contestada. Diplomática porque um sucesso naval poderia influenciar neutros, sobretudo nos Balcãs, e reconfigurar alianças. Há, nesse ponto, um elemento de guerra total. Não basta derrotar unidades inimigas, é preciso quebrar economias, rotas, coalizões. Quando se lê, por exemplo, as declarações e comunicados sobre o objetivo de forçar os Dardanelos e sustentar a Rússia, percebe-se que o plano era vendido como solução estratégica de alto impacto com custo aparentemente menor do que uma ofensiva terrestre clássica. Mas ideias simples costumam se chocar com realidades complexas, e os Dardanelos eram, por definição, complexos. O Império Otomano não estava indefeso, nem improvisando às cegas. As defesas do estreito eram uma combinação de artilharia costeira, baterias fixas e peças móveis, fortalezas em pontos-chave e, sobretudo, minas. Minas não são apenas obstáculos, elas alteram o cálculo inteiro de uma operação naval. Um encouraçado pode suportar impactos, até certo ponto, mas uma mina posicionada no lugar certo, no momento certo, pode incapacitar ou afundar navios gigantescos. E, diferente de uma bateria visível, um campo minado é uma ameaça invisível, que obriga o atacante a desacelerar, a canalizar o movimento, a concentrar navios em rotas previsíveis, exatamente o que um defensor quer. O plano aliado pressupunha que varrer minas seria possível sob cobertura de fogo, e aqui entra uma peça técnica essencial que o público leigo nem sempre percebe. Varredura de minas em 1915 era um trabalho lento, feito por embarcações relativamente vulneráveis, muitas vezes civis adaptadas, tripulações menos treinadas para combate sob fogo intenso, puxando cabos e dispositivos para cortar os cabos das minas ou detoná-las. Não é um processo instantâneo, depende de mar, corrente, visibilidade, disciplina e depende de conseguir permanecer no setor por horas, às vezes noites, repetindo o procedimento até abrir uma faixa segura. Se a artilharia inimiga consegue negar essa permanência, a varredura vira um ritual interrompido. Nos relatos oficiais britânicos publicados em veículos governamentais e nos despachos posteriormente divulgados, há recorrências sobre a dificuldade de manter dragas ou minesweepers trabalhando sob fogo. Isso importa porque o plano naval não era apenas canhões contra canhões, era, na prática, canhões tentando criar um ambiente em que um trabalho paciente e frágil pudesse ocorrer. O poder de fogo pesado era o martelo, a varredura era a mão que precisava retirar os pregos, um por um, sob o barulho. Do outro lado, a artilharia costeira otomana, com assessoria e material alemão em diversos pontos, não precisava destruir toda a frota. Precisava, muitas vezes, apenas impedir o método.
Baterias e peças móveis podiam se deslocar, esconder, reaparecer. As fortalezas, mesmo quando atingidas, podiam ser reduzidas sem serem realmente silenciadas por completo, especialmente se os depósitos e guarnições estivessem protegidos. E a própria geografia do estreito favorecia o defensor. Curvas, estreitamentos e pontos em que navios precisam reduzir velocidade e manter rumo. O objetivo aliado, então, era duplo: enfraquecer as baterias e abrir um corredor limpo de minas. Ao longo de fevereiro e março de 1915, navios aliados bombardearam posições e buscaram, em etapas, avançar. Essa abordagem incremental aparece em cronologias oficiais e em narrativas contemporâneas. O plano se parecia com um cerco marítimo: bater, medir reação, bater de novo, empurrar as linhas de defesa para dentro. Havia também um elemento psicológico: provar para o gabinete de guerra e para a opinião pública que algo estava sendo feito. A operação naval escalou até o grande ataque de 18 de março de 1915, o momento em que a aposta foi colocada na mesa em sua forma mais dramática. A frota, com encouraçados britânicos e franceses, avançou para bombardear e forçar o estreito. No papel, era a culminação do método: saturar as baterias, abrir caminho, impor superioridade. Na prática, foi o dia em que minas e artilharia mostraram como um plano pode falhar não por falta de bravura, mas por uma cadeia de pequenas certezas erradas. O que se sabe com segurança e que aparece de forma consistente tanto em registros oficiais quanto em historiografia naval é que naquele dia a frota sofreu perdas severas, com encouraçados afundados ou gravemente avariados. O caso francês do Bovie, afundado rapidamente, tornou-se um símbolo do perigo invisível. Do lado britânico, navios como HMS Irresistible e HMS Ocean foram perdidos, e outros como o cruzador de batalha HMS Inflexible sofreram danos sérios. É importante frisar, não foi apenas fogo de bateria que decidiu. Minas, colocadas de maneira inteligente, fizeram o trabalho que os canhões em terra nem sempre conseguiriam sozinhos. Há relatos posteriores, em síntese de documentos e reconstruções técnicas, sobre um campo minado em posição inesperada, plantado de modo a pegar navios em manobras de retorno, isto é, não no avanço óbvio, mas no giro, no recuo, quando o comandante acredita estar saindo da zona mortal. Esse detalhe é a essência da defesa por minas. Ela não precisa estar onde o atacante espera. Ela precisa estar onde o atacante vai inevitavelmente passar. Por que, então, insistir? Por que, após perdas tão duras, o plano não foi simplesmente abandonado naquela noite? Aqui entram política, cultura organizacional e lógica de guerra. Primeiro, há a pressão estratégica. A frente ocidental sugava homens e material sem oferecer decisões rápidas. A ideia de um golpe decisivo em outro teatro tinha apelo quase irresistível. Em documentos de debate e memórias políticas posteriores, nota-se a crença de que um esforço a mais poderia transformar uma quase vitória em vitória. Esse padrão psicológico é comum em campanhas. Quando se já investiu muito, a tentação é investir mais para justificar o gasto, mesmo quando a realidade mudou. Segundo, há o problema de informação imperfeita. O comando aliado não via o fundo do mar, não sabia com precisão a extensão e disposição dos campos minados, nem podia garantir que suas medidas estavam funcionando. E, ao mesmo tempo, o bombardeio causava danos reais. A pergunta não era: estamos causando danos, mas os danos são suficientes para permitir a varredura e a passagem? É uma diferença crucial. Um forte pode ser atingido e ainda assim negar o trabalho das dragas. Uma bateria pode ficar silenciosa por horas e voltar a atirar quando as embarcações pequenas se aproximam. No nível tático, isso é um pesadelo. Você acredita ter ganho o setor, mas o setor volta a morder. Terceiro, havia disputa de interpretações no topo.
A historiografia mostra que dentro da liderança britânica existiam visões concorrentes sobre o que os navios podiam fazer sozinhos. Uma interpretação, associada a defensores do plano naval como caminho rápido, sustentava que insistir com mais fogo de fogo e mais método acabaria quebrando as defesas. Outra, mais cética, argumentava que sem controle terrestre sobre as alturas e sem tropas para suprimir baterias e garantir a varredura, a Marinha estaria sempre operando no limite do risco e cada tentativa seria um jogo de roleta com minas. O que hoje é mais aceito entre historiadores militares e navais é que o plano naval sozinho tinha uma chance real, mas estreita e dependente de condições difíceis de garantir. Varredura eficaz sob fogo, neutralização persistente das baterias, coordenação perfeita e, sobretudo, ausência de surpresas como campos minados inesperados. Ou seja, não era impossível por princípio, mas era extremamente sensível a falhas, e a campanha mostrou que essas falhas eram prováveis, não excepcionais. Após 18 de março, a decisão de recuar do plano exclusivamente naval não foi uma confissão simples de derrota. Foi uma adaptação, ainda que tardia. O recuo, nesse caso, significa reconhecer que navios podem destruir alvos visíveis, mas não podem ocupar terreno. E, nos Dardanelos, ocupar terreno significava controlar as margens e as alturas de onde a artilharia e observadores podiam dominar o estreito. Sem isso, a Marinha ficava condenada a repetir o ciclo: bombardear, tentar varrer, ser repelida, sofrer perdas. Aqui o efeito político é decisivo. A operação naval, mesmo falhando em forçar o estreito, já havia se tornado um compromisso de reputação. Havia discursos públicos, expectativas e também promessas implícitas a aliados, como a Rússia, de que uma rota seria aberta. Comunicações diplomáticas do período, em coleções de documentos e séries publicadas posteriormente, revelam o quanto a guerra era também uma guerra de garantias e percepções. Se a Entente parecia incapaz de executar um plano que ela mesma anunciara, isso teria impacto sobre neutrais e aliados. É nesse ponto que o plano muda de natureza, de uma operação naval para uma operação anfíbia e terrestre, que culminaria nos desembarques em Galípoli. A lógica era clara: se não dá para limpar o estreito apenas com navios, então é preciso tomar as posições que permitem ao defensor negar a varredura e o avanço. Isso é teoria militar aplicada: transformar um problema de negação de área, minas e baterias, em um problema de captura de terreno. Mas essa mudança vinha com um custo enorme. Operações anfíbias são, por definição, complexas, exigem logística de desembarque, coordenação entre marinha e exército, inteligência topográfica, suprimentos constantes, evacuação médica e a capacidade de sustentar tropas em praias vulneráveis sob fogo. Em 1915, essa arte ainda era rudimentar e os aliados estavam aprendendo em tempo real. O efeito político interno também foi grande. A campanha dos Dardanelos se tornou um tema de disputa em Londres, e as consequências para carreiras políticas e militares seriam profundas. A questão não era apenas por que falhou, mas quem autorizou, quem prometeu, quem avaliou o mal. Mais tarde, investigações e relatos oficiais buscariam fixar responsabilidades. O que interessa para o roteiro é perceber que a operação naval foi o gatilho de uma escalada. Ao não produzir a vitória rápida, criou a necessidade de uma solução maior e, paradoxalmente, mais custosa. Voltemos então aos subtópicos e costuremos com clareza. O objetivo: abrir rota e pressionar o Império Otomano. Isso se traduz em 3 metas concretas. Primeira, abrir a ligação marítima com a Rússia para abastecimento e comércio de guerra. Segunda, ameaçar Constantinopla, forçando o governo otomano a desviar forças e talvez negociar. Terceira, influenciar a diplomacia regional, especialmente Grécia e Bulgária, e Romênia, com a demonstração de força.
Em termos de estratégia, era uma tentativa de usar a Marinha como instrumento de decisão política, não apenas vencer batalhas, mas mudar alinhamentos. Minas e artilharia costeira, as duas camadas de defesa. A artilharia costeira não precisa afundar todo o navio, basta manter o atacante em movimento limitado e impedir operações auxiliares, como varredura. Minas, por sua vez, punem a previsibilidade. O estreito com correntes e gargalos favorece o defensor, porque obriga o atacante a seguir canais. A tecnologia e doutrina de varredura da época exigiam tempo e relativa segurança, e os otomanos, ao manterem fogo e observação, negaram essas condições. A operação naval e perdas culmina em 18 de março de 1915, com o grande esforço aliado e perdas graves de encouraçados. Aqui o narrador precisa deixar claro que não foi falta de coragem. Foi a combinação de surpresa tática, minas onde não se esperava, vulnerabilidade inerente do método, varredura sob fogo e limites do bombardeio naval para suprimir de forma permanente defesas em terra. Registros oficiais e despachos posteriores descrevem a sequência de danos e perdas. Jornais de época noticiaram o choque e memórias e estudos posteriores analisaram o porquê. Por que insistir? Por que recuar? Insistir por pressão estratégica, por inércia política, por esperança de que as defesas estivessem no limite. Recuar porque o custo de repetir 18 de março poderia ser a destruição gradual da frota de linha em um corredor minado, uma troca ruim, mesmo para uma marinha dominante. A decisão de mudar para desembarques reflete reconhecimento de que a marinha não consegue ocupar o problema. E aqui cabe um mini gancho cinematográfico. O plano que nasceu para evitar uma campanha terrestre acabou criando uma campanha terrestre ainda mais difícil. Efeito político e mudança para desembarques. A operação naval falha em entregar a vitória rápida, mas cria um compromisso. O governo britânico e a coalizão se veem pressionados a terminar o trabalho. Essa transição aparece em comunicações oficiais e na forma como a campanha passou a ser apresentada, de uma abertura de estreito para uma operação conjunta. A consequência seria Galípoli, e com ela, um dos episódios mais marcantes de 1915. Agora, para dar rigor histórico e ritmo narrativo, é essencial inserir o "como sabemos disso" ao longo do texto, sem transformar em lista. Quando falamos do objetivo de abrir rota para a Rússia, não é uma inferência moderna, é uma linha que aparece repetidamente em discussões estratégicas e justificativas políticas da época, refletidas em memorandos governamentais e no discurso público. Quando falamos das dificuldades de varredura, não é um gapite, é descrito em despachos navais e relatórios de operação que mencionam o fogo inimigo e a vulnerabilidade das embarcações de varredura. Quando falamos das perdas do 18 de março, há registros oficiais, listas de baixas e relatos contemporâneos, além de análises técnicas posteriores. E quando falamos do efeito político, há investigações e debates parlamentares posteriores, além de memórias de participantes e estudos acadêmicos. Para o público leigo, vale explicar um conceito: economia de força. Em guerra, não basta ter poder, é preciso aplicá-lo onde gera resultado proporcional. Um encouraçado perdido não é apenas um navio a menos, é tripulação, moral, capacidade de dissuasão e um símbolo político. O plano naval dos Dardanelos apostava que esses custos seriam compensados por uma vitória decisiva. Quando a vitória decisiva não veio e os custos apareceram de forma abrupta, a conta deixou de fechar. Outro conceito: ponto de estrangulamento. Os Dardanelos são um choke point clássico. Em um ponto assim, o defensor pode concentrar fogo e obstáculos, e o atacante perde liberdade de manobra. A Marinha Britânica era construída para dominar oceanos e linhas abertas. Nos Dardanelos, ela foi forçada a lutar em corredor estreito, onde o adversário escolhe onde o perigo está. E mais um: controle do terreno pelo fogo. Mesmo no mar, quem controla as margens pode controlar a água. Observadores em altura corrigem tiro,
Baterias ocultas sobrevivem. Minas são colocadas e repostas. Sem tropas em terra, o atacante naval lida com uma defesa que pode se recompor. Se você quer uma imagem final para fechar o roteiro com peso, é esta. A frota não lutou contra navios inimigos, lutou contra a geografia transformada em arma. O plano naval para os Dardanelos, portanto, não é só uma história de explosões e aço, é uma história de como estratégia, política e tecnologia se entrelaçam e como um estreito de poucas dezenas de quilômetros pode puxar impérios inteiros para um redemoinho. Ao final do vídeo, a conclusão precisa ser séria e precisa. A operação naval falhou em forçar o estreito porque subestimou a integração defensiva otomana. Minas, mais artilharia, mais observação, mais geografia, e superestimou a capacidade do bombardeio naval de produzir supressão permanente. A insistência foi alimentada por necessidade política e esperança estratégica. O recuo levou à decisão de desembarques, que ampliaram o conflito em vez de encerrá-lo. E, ironicamente, o plano concebido para abrir uma rota abriu também uma ferida política e humana que marcaria 1915.